Anderson, a gente vai conversar aqui sobre jornalismo, jornalismo na internet. Quando você se formou na faculdade, você, de repente, naquela época já se imaginava trabalhando na internet? A internet era um mercado possível para você? Já. É até legal você fazer essa pergunta, Wagner, porque eu acredito que eu sou, se não a primeira, uma das primeiras gerações de jornalistas que são, digamos, nativos digitais. Eu nunca trabalhei impresso, minha primeira experiência já foi com webjornalismo, já foi na internet. Então, na faculdade, quando eu comecei a estagiar, já era estagiando com jornalismo online, com jornalismo de internet. Então, nem deu tempo de eu me imaginar como que será trabalhar na internet, porque eu já fui inserido desde o começo da profissão. É extremamente interessante a gente pensar isso, porque tem uma geração antes que acabou estudando num momento em que pensava, será que a internet realmente vai conseguir conquistar credibilidade? Né? Será que a notícia real vai estar na internet? E hoje é justamente o oposto disso, né? Então, essa forma de consumo de notícia mudou muito nos últimos anos. Mudou muito. O que eu vejo, infelizmente, assim, que às vezes ainda não mudou a cabeça do jornalista antigo que você mencionou, né? Se formou ali baseado com jornalismo impresso. Isso até no meu dia a dia como editor do portal Comunique-se, que é um site que a gente cobre basicamente os bastidores da própria imprensa. Tem muitos colegas jornalistas que entram em contato com a gente para sugerir um artigo e a primeira pergunta que eles fazem é: mas tem que ser quantos toques? Não tem importância, tem que ser um texto bom. Né? Na internet a gente não é restrito, não tem um espaço ali de uma página de jornal. Só explicando, né, para quem está em casa, esse negócio de toque é uma coisa bem característica, um termo técnico do jornalismo, então é o tamanho do texto, né? Quantas letras? Tem que ter um limite, porque uma coluna, um artigo tem que caber exatamente naquele local distribuído, reservado para ele num jornal impresso ou numa revista. E a internet é livre. É livre, tem que ser bom. Tem muita gente que pergunta exatamente isso, mas tem que ser quantos mil toques, quantos caracteres? Não, o texto tem que ser bom. Se quiser colocar, embedar, inserir vídeos, fotos, melhor ainda. Eu comecei conversando com você sobre a credibilidade que os veículos que estão na internet acabaram conquistando ao longo dos anos. Porque antes, para a notícia ser verdadeira, primeiro tinha que estar no jornal impresso, depois tinha que estar nos principais telejornais da televisão brasileira. Hoje, a internet tem essa relevância e aí a gente acaba tendo um outro problema por conta disso. As fake news. As fake news. Sim. Então, quem diria naquele cenário onde ninguém acredita na notícia que é publicada na internet... Agora tem até o efeito contrário. É tanta notícia, você cria um boato e tem gente que acredita. Inclusive, teve esse problema nas próprias eleições norte-americanas, da eleição do Trump e tal. E também tem a questão do próprio Facebook se movimentar agora de combater as fake news. Tanto que no próprio Comunique a gente noticiou a iniciativa do Facebook com duas agências de checagem aqui no Brasil, que é a Lupa e a Agência aos Fatos. Porque tem essa questão, acho que todo mundo está se informando pela internet, pelas redes sociais, pelo Facebook, mas nem tudo que está lá é verdade, né? Tanto que a gente até brinca de forma irônica, se está na internet é verdade. A gente gostaria que fosse, mas não é. E, inclusive, não só por redes sociais, Facebook, Instagram, mas até o WhatsApp, né? Tem sido uma grande disseminadora de fake news. A gente, recentemente, no Brasil, teve aquela parada, né, dos caminhoneiros, e aí depois eles voltaram ao trabalho e rolou uma notícia enorme de que na outra segunda-feira tudo pararia de novo e muita gente começou a ficar preocupada. Teve corrente que teríamos golpe militar, chegada dos militares ao poder novamente. E essas informações, elas têm muita força. Sim, tem. Dissemina. É um problema que eu vejo que no WhatsApp, até pela tecnologia dele, das mensagens serem criptografadas, o próprio WhatsApp, que pertence ao Facebook, diz que não consegue monitorar as mensagens. E aí dissemina, quem vai ter controle sobre isso? O que eu vejo, o que eu defendo sempre que eu vou em palestras como aqui, é que o próprio jornalista, nós, profissionais da comunicação, temos que educar até os nossos colegas, familiares. Eu mesmo dou a minha mãe como exemplo. Minha mãe vê uma corrente do WhatsApp, você viu não sei o quê? Eu falo, não, mas isso é boato, é mentira. Você não acredita em nada. Aí eu tenho que falar, mãe, se fosse verdade, o UOL ia dar, a TV Globo ia dar, a Rede Novo Tempo ia dar, só viu no WhatsApp, não é verdade. Você tem que começar a disseminar essa dúvida, porque senão propaga e a gente tem que correr depois atrás do prejuízo. Nós jornalistas depois todo mundo acreditou que já espalhou o boato, a gente tem que fazer o trabalho de
tentar informar que não é verdade, ter que desmentir aquela informação inverídica. Eu acho que esse exemplo que você deu da tua história com a tua mãe já é um grande exemplo para quem está acompanhando a gente entender como se precaver a ter uma informação errada, tá? A lidar com uma fake news. Então, a primeira coisa é questionar. Sim. E ir buscar fontes, né, de checagem. Questionar e a experiência própria como jornalista, como editor de um veículo online. Eu falo que eu tenho vontade de bater quem divulgou a ideia, isso antes de eu entrar na faculdade, que o principal da internet era você ser ágil. Apuração rápida. Eu discordo, porque eu prefiro às vezes perder uma notícia do que eu publicar algo sem ter certeza. No próprio Comunique-se eu falo isso para a minha equipe de reportagem. Ah, mas tal site está publicando essa informação, mas se a gente não tem a certeza, se a gente não conseguiu apurar, não é notícia para a gente. Eu vejo que, infelizmente, até os veículos, em geral, que estão na internet, até os de credibilidade, se erram muito nesse sentido. Ah, a gente publicou tal coisa, e depois acha que uma errata resolve. Não é assim. A informação já se espalhou, né? Você acaba sendo irresponsável. Então, tanto isso é uma coisa que eu prezo muito no Comunique-se. Não é agilidade. Óbvio, se a gente conseguir apurar algo antes de todo mundo, ótimo. Mas não é agilidade antes da apuração. A gente publica algo com a plena certeza que aquela informação é real, que a gente tentou conversar com todos os personagens envolvidos, aí sim a gente publica. Se um outro site publicou antes, paciência. Aí entra a questão da credibilidade que a gente vê que a gente conquistou junto com o público, vê isso. A gente pode publicar depois, mas é uma informação bem apurada. E Anderson, você falou aqui sobre esse processo da checagem, que é alguma coisa que quem trabalha numa redação, quem é jornalista está muito acostumado. Agora, também é de fato uma boa dica para qualquer pessoa, porque hoje todo mundo tem acesso, né? Pode ser o editor do seu blog. Da sua rede social. Exato. E você, tendo ali os seus seguidores em qualquer rede, você acaba sendo um formador de opinião. Sim, acaba sendo um influenciador. Então você precisa checar aquilo que você divulga no seu canal, né? Sim. E eu vejo que, aí, saindo do jornalismo, né, usuários comuns de redes sociais pecam muito nisso. Vê algo que ele concorda ou que ele discorda e já quer sair comentando, elogiando, fazendo textão. Calma, né? Pesquisa, vê se tem outras páginas falando disso. Pesquisa, né? Joga no Google mesmo para ver se é verídico ou não. Às vezes, se você jogar no Google, você vai ver que já tem uma agência de checagem desmentindo aquela informação. Então, é uma coisa básica que em poucos cliques, em poucos minutos, você já vai ter a certeza se você está validando um boato, uma fake news, ou se você está espalhando, divulgando algo que de fato aconteceu. Isso eu vi até ontem, né? Um jornalista compartilhou um vídeo de um jornalista de uma emissora esportiva falando, o jornalista foi assediado durante a Copa do Mundo, só que era um vídeo antigo, o cara não está na Copa do Mundo, foi durante a Olimpíada de 2016, que foi no Rio de Janeiro, mas o jornalista estava em Los Angeles. Vários erros sucessivos. Não tinha nenhuma informação correta, totalmente imprecisa a informação, e um próprio jornalista divulgando. Você acha que por essa facilidade da apuração, e a apuração muitas vezes é uma checagem entre um site e outro, sim, né? Então alguém errou, o outro vai lá e replica o erro. Você considera que a gente vive um momento de crise? Ou a gente tem que viver um momento de, sei lá, repensar a profissão, repensar os nossos processos? Como você classifica esse momento que a gente vive? O momento é complicado, ainda mais no próprio Comunique-se, como a gente tem essa missão de acompanhar o próprio jornalismo, a própria imprensa. Infelizmente, o que a gente tem costumado a noticiar é demissão em massa nas redações, fechamento de veículos. Então, todos esses são sinais que mostram que sim, a profissão como um todo precisa se repensar. Uhum. E aí eu volto ao começo da nossa conversa, que eu acredito muito no futuro do jornalismo, seja ele online, impresso, TV, rádio, mas serão redações segmentadas. Alguém foi demitido da Folha, como eu dei o exemplo do Fernando Rodrigues. Ele fez a demissão, um projeto para ele empreender na área, e ele está sendo reconhecido com esse site dele, o Poder 360. E tem outros exemplos mais antigos também. O Sidney Rezende era um jornalista da CBN, foi demitido. Desde então ele mantém um site que, inclusive há 2 meses, montou uma equipe esportiva, está competindo agora com rádio, web rádio. Então eu vejo que
precisa sim se repensar, mas eu vejo luz no fim do túnel. Eu acredito que o próprio jornalista ele tem que se ver. Antes ele imaginava, não, tenho que trabalhar em tal redação. Não precisa mais, você pode criar sua própria redação. Há espaço para o empreendedorismo, inclusive, hoje no jornalismo. Legal. Anderson, muito obrigado por ter conversado com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Que o Comunique-se continue nos alimentando, né? Com essas informações. Quem estiver em casa, pode digitar portal.comunique-se.com.br. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.